Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, e mais uma vez reunidos em Seu nome, amado Pai, queremos vos agradecer, vos louvar pela graça da vida que nos concedestes, e assim estarmos juntos para o Evangelho, Jornada de Ângeles, e agradecendo sempre também a presença do Mestre Jesus ao nosso lado. Assim, nessa noite, queremos vos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam vossa presença. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Boa noite! Estamos nesta sexta-feira encerrando a nossa semana. Mais uma semana, já nos aproximando, né? Praticamente aí, quase que do meio do mês de novembro. Mês de novembro, hoje, dia 10. Então, um terço do mês, tem só 30 dias mesmo esse mês, nós já percorremos. Temos mais ainda dias para encerrar o mês e entrarmos em dezembro. Então, esperamos aqui, eu e Célia, que esteja tudo bem aí com vocês, em seus lares, no seu trabalho, na sua família, enfim, com todos vocês, não é? Aproveitando muito bem as bênçãos da vida que nosso Pai nos concedeu. E com muita, muita alegria estamos juntos mais uma vez. E hoje temos programado aqui no nosso encontro, dentro da sequência que nós fazemos do livro, não é? De Jornada de Ângeles, da sequência, claro, principalmente do Evangelho, nós vamos falar sobre Consolador Prometido, né? Sobre o Consolador Prometido. E na sequência, Jornada de Ângeles, com o livro Amor, Imbatível Amor, ela vai falar para nós muito sobre o amor nesse livro. A nossa visão do amor, a nossa visão do amor como amor propriamente dito, e como a questão também física, né? Que determina, claro, a reprodução da espécie humana e toda e qualquer espécie animal e vegetal. E ela vai falar hoje sobre desejo e prazer. E nós vamos ter logo a seguir do Evangelho. E o Evangelho, então, começa falando sobre o Consolador Prometido. E vamos ver, então, o que o Evangelho nos fala a respeito do assunto, lembrando que Jesus, há tempos, né, disse que não entenderiam à época, aqueles que o ouviam, não entenderiam tudo aquilo que ele realmente quisesse dizer, que poderia ter dito, tanto que ele falou por parábolas, mas que ele enviaria o Consolador Prometido, que iria esclarecer tudo aquilo que ele nos deixou. E aqui agora o Evangelho fala sobre isso, e vamos iniciando com São João. Fala exatamente
sobre esse assunto. Vamos ver então, olha aqui. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, no seu capítulo 15. E o Evangelho, então, comenta para nós essa passagem que fala sobre o Consolador prometido. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo. E o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é o que o Cristo não disse tudo. Ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse. É porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, fazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquele em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo, sabe que sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe fazer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-a ver do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Consolador prometido, né? Aqui dito, nesse trecho do Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos 15, 16, 17 e 20. Então, nesses versículos que aqui foram pensados e colocados no Evangelho, estão os princípios importantes daquilo que se refere ao chamado Consolador prometido. Como
próprio Evangelho e no texto diz, há muitas coisas que Cristo disse, a grande parte delas, que realmente não teve a devida compreensão no tempo de Jesus. Tal era a dificuldade para os habitantes daquela época, para o povo daquela época, compreender algo que transcendia o seu próprio dia a dia, as suas dificuldades, o seu nascer, crescer, viver, morrer e viver pessimamente, dadas as próprias condições em que eles viviam, né? Condições de saúde, condições de higiene principalmente, a condição de assistência, né, do Estado às necessidades básicas. Então não havia muita perspectiva. E ainda, né, limitados em seus ensinamentos por algo que eles diziam, que era nascer, ali crescer, o Espírito sim vir, né, animar o seu corpo e depois da morte ficar esperando, né, o momento do juízo, tudo aquilo que a gente bem sabe. Então, para o próprio entendimento deles na época, né, falar em Deus, falar da justiça de Deus, para ele, vamos dizer que apesar da fé, né, que tinha do Pai, mas era algo bem difícil de compreender, porque se era uma única vida, e até hoje, hein, se é uma única vida que o Espírito tem, porque há tanta diferença entre a qualidade de vida das pessoas? Tanta diferença se é só uma vida, que vai usufruir? Qual a possibilidade que até eles tinham de crescimento, de aprendizado mesmo, vivendo como viviam? Então, eles tinham, na realidade, aquela perspectiva que seus antepassados tinham, que eles tinham e esperavam, nada além também que seus descendentes teriam. Aquela vida bem difícil, muito complicada. Então, falar em futuro, falar em espírito, falar, né, no amor, na bondade, ouviam com todo amor, claro, mas dentro da perspectiva era difícil o entendimento. Como disse, muito Jesus não pôde dizer, porque eles não iriam entender. Este falou para eles que viria o chamado Consolador, né, prometeu um novo Consolador, o Espírito de verdade, que tudo iria então colocar, vamos dizer, em pratos limpos, explicar aquilo que não entenderam, que não teria como entender à época. E aí o Espiritismo apareceu, né? A doutrina trazida lá pelos ensinamentos, pelas compilações de Kardec, de tantas e tantas manifestações espirituais, falando sobre os mesmos assuntos, milhares e milhares, tratando do mesmo tema e com a mesma perspectiva. E dando sim para nós o devido esclarecimento da importância e da existência, acima de tudo, de vidas consecutivas. Vidas aqui físicas consecutivas. Porque o Espírito, ele é imortal, né? Falar de vida consecutiva para o Espírito, claro, só pode se referir à passagem aqui pelo mundo em que nós estamos, nos corpos que nossos espíritos estão habitando agora. E assim, esta colocação ou este esclarecimento a respeito de tantas e tantas vidas que nosso espírito já passou e, claro, outras tantas que ainda passará, trouxe o significado para as pessoas, né, de aquelas que também se comprometeram a entender e aceitar, do porquê tanto sofrimento sem alguma explicação, do porquê tanta desigualdade social, econômica, financeira, intelectual, seja por que aspecto vamos considerar, entre todos nós, reflexos absolutamente de compromissos anteriores, vidas anteriores, o que fizemos, o que deixamos de fazer, as coisas erradas que fizemos, amenizadas por coisas boas, que temos sim, né, o dever, se quisermos melhorar, de fazer a cada nova encarnação. Então, o Espírito de Verdade veio trazer para nós esta sensação, esta explicação do porquê nós estamos aqui, de onde que nós viemos, a nossa origem celeste, né, a partir do Pai, mas que colocou aqui para o nosso desenvolvimento particular de cada espírito. Por isso os caminhos são tão diferentes, escolhidos, percorridos, mas todos os caminhos devem levar ao mesmo fim, que é a planificação do Espírito, para chegarmos até onde Jesus está, e nós bem sabemos disso. Os nossos caminhos, por mais diferentes que sejam, todos vão convergir para o mesmo ponto, que é a planificação do Espírito em sua sabedoria, por todos os conhecimentos que adquiriu
no decorrer de sua existência até aquele determinado momento. E pela característica de cada espírito, né, pode ter decorrido muito tempo ou nem tanto tempo assim, até mesmo tempos menores para aqueles que optaram para seguir pelo bom caminho. E todos os caminhos passam por essas virtudes, né, por essas orientações que Jesus nos trouxe. Então este Consolador prometido nos trouxe essas verdades, trazendo também à luz pelo próprio desenvolvimento da ciência, para que as explicações dos chamados milagres, fenômenos extraordinários, mistérios, tivessem a devida explicação. E muito mais vai sendo explicado no decorrer do tempo em que estamos, para daqui para frente, no próprio desenvolvimento da ciência, porque ela é extremamente dinâmica, nós bem sabemos disso. Né? Ela está sempre querendo mais, descobrir mais, para inclusive facilitar a nossa própria vida, para dar melhores condições de vida para todos nós que aqui estamos encarnados, e assim temos uma maior longevidade, que é o que está acontecendo. O tempo médio de vida nosso aumentou extraordinariamente. Houve época que o tempo de vida médio da população era 35 anos. Né? Imaginem, menos da metade da expectativa de hoje. Então, a ciência vem trazer os esclarecimentos para comprovar aquilo que mesmo que Jesus disse e fez, comprovar cientificamente, trazendo sim luz a todos aqueles milagres, etc., que são tão famosos que nós bem sabemos, e a muitos daqueles mistérios que as religiões, né, ainda classificam como mistérios, mistérios e mistérios. Enfim, como terminou o texto aqui, vem trazer para nós o Consolador, o Espírito de verdade, vem nos trazer as devidas explicações sobre o que é que nós somos, o que é que eu sou, né? O que eu faço aqui, para onde eu vou. Tudo isso nós já sabemos. E para onde nós vamos, meus amigos, para onde nós vamos, isso daí já é jornada de cada um de nós, por tudo aquilo que nós já fizemos, pelas reparações que nós conseguimos fazer e por aquelas que ainda faremos. Que Deus nos auxilie, como sempre tem auxiliado, que nós tenhamos sempre bons propósitos, né? Pois é, amigos, vamos aqui dando boa noite para Irene Xavier, boa noite para Sandra Oliveira Vita, Cacilda Cassiano, para o Barros Maurício, Fábio Fidelis, para Alzira Crepaldi, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Bárbara Santana Neri, Pedro Freitas, todos vocês amigos que estão conosco, acompanhando então o tema, o assunto de hoje. E aqui os likes também, né, da Barros Maurício, Cacilda Cassiano, Alzira Crepaldi, Pedro Freitas, Bárbara Santana Neri, Sandra Oliveira Vitor, Fernando Palucci, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Carlos Santana, Fábio Fidelis, Ivone Manzini, Irene Xavier. Vamos agradecendo então a presença de todos vocês e vamos ver o que Joana de Ângeli nos traz. E hoje, dentro do livro Amor Imbatível, Amor, ela nos fala no seu capítulo 3 sobre desejo e prazer. Então ela vai focar muito no aspecto físico da nossa própria existência, né? Então vamos ver o que ela nos diz. O desejo que leva ao prazer pode originar-se no instinto, em forma de necessidade violenta e incontrolável, tornando-se um impulso que se sobrepõe à razão, predominando em a natureza humana quando ainda primitiva na sua forma de expressão. Nesse caso, torna-se imperioso, devorador e incessante. Sem o controle da razão, desarticula os equipamentos delicados da emoção e conduz ao desajuste comportamental. Como sede implacável, como sede implacável, não se sacia, porque é devoradora. É voraz e tormentoso, especialmente na área genésica, expressando-se como erotismo, busca sexual para o gozo, conforme nós falamos já, iniciando, né, na quarta-feira. Em esfera mais elevada, torna-se sentimento, graças à conquista de algum ideal, alguma aspiração, anseio por alcançar metas agradáveis e desafiadoras, propensão à realização enobrecedora.
dir-se-á que as duas formas confundem-se em uma única, o que para nós tem sentido diferente. Quando examinamos a função sexual e o desejo do belo, do nobre, do harmonioso, em comparação àquele de natureza orgânica, erótica, de compensação imediata até nova e tormentosa busca. O desejo impõe-se como fenômeno biológico, ético e estético, necessitando ser bem administrado em um e no outro caso, a fim de se tornar motivação para o crescimento psicológico e espiritual do ser humano. É natural, portanto, a busca do prazer, esse desejo interior de conseguir o gozo, o bem-estar, que se expressa após a conquista da meta em pauta. Por sua vez, o prazer é incontrolável, assim como não administrável pela criatura humana. Goethe afirmava que ele constituía uma verdadeira dádiva de Deus para todos quantos se identificam com a vida e que se alegram com o esplendor e a beleza que ela revela. A vida, em consequência, retribui-o através do amor e da graça. O prazer se apresenta sobre vários aspectos: orgânico, emocional, intelectual, espiritual, sendo ora físico, material e nos outros momentos de natureza abstrata, estético, efêmero ou duradouro, mas que deve ser registrado fortemente no psiquismo, para que a existência humana expresse o seu significado. O prazer, não raro, depende de como seja considerado. Aquilo que é bom genericamente dá prazer, abrindo espaço para o medo da perda, das faltas, ou para situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo em calabouços de aflição. Muitas pessoas consideram apenas como sendo expressão da lascívia e se esquecem daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e que pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso, sem posse, sem exigência, sem o condicionamento carnal. Por uma herança atávica, uma herança genética de tempo atrás, grande número de pessoas tem medo do prazer, da felicidade, por associá-lo ao pecado, à falta de mérito, que se tornaria uma dívida a resgatar, ensejando a desgraça virgem em pós, ou talvez como sendo uma tentação diabólica para retirar a alma do caminho do bem. Tal castração punitiva, que se prolongou por muitos séculos ao ser vencida, deixou uma certa consciência de culpa e, liberada, vem conduzindo uma verdadeira legião de gozadores ao desequilíbrio, ao abuso, ao extremo das aberrações. Como efeito secundário, ainda existem muitas pessoas que temem o prazer ou que procuram dissimulá-lo, envolvendo em roupagens variadas de desculpismos para acalmar seus conflitos subjacentes. Acentuamos, porém, que o prazer é uma força criadora, predominante em tudo e em todos, responsável pela personalidade e mesmo pela esperança. Muitas vezes é confundido com o desejo de tudo possuir, a fim de desfrutar mais tarde da cornucópia carregada de todos os gozos, preferentemente o de natureza sexual. Desse modo, o desejo e o prazer se transformam em alavancas que promovem o indivíduo, ou abismos e o devoram. A essência da vida corporal, no entanto, é a conquista de si mesmo,
A luta bem direcionada para que se consiga a vitória do self. Nós vimos um tempo atrás a questão do self, e essa questão interna, né, psicológica de cada um. A sua harmonia e não apenas o gozo breve, que se transfere de um estágio para outro, sempre mais ansioso e perturbador. Joana de Ângeles, falando para nós hoje sobre a questão, né, do prazer, sobre a questão que é toda ela relacionada à nossa vivência do dia a dia, a questão do desejo, a questão do prazer. Ela fala, claro, aqui, basicamente, fundamentalmente, sobre a questão nossa, né, da nossa vida, nosso dia a dia, como nós encaramos o desejo, encaramos o prazer. E ela fala, sim, que muito desse desejo e do prazer é ampliado para tudo aquilo que nos cerca, para tudo aquilo que nós temos, né? E que uma vez conquistado esse objetivo, vem aí o grande medo da perda, né? De repente se ver privado de tudo. E como absolutamente pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E a gente precisa então levar em consideração realmente isso, né? Não há como fazer essa desvinculação de desejo, de prazer, mas absolutamente que tudo isso, todas essas situações, levem ao crescimento, levem sim a uma planificação interna e aquele desejo de continuidade daquilo que é bom, daquilo que deve sim permanecer, daquilo que faz com que possamos crescer. Porque como ela mesmo disse aqui, em vários, não só em uma, né, como em várias partes, que depois, uma vez perdido, pode levar o indivíduo para aquele chamado buraco, né? Então é preciso haver sempre muito critério em tudo aquilo que nós fazemos, especialmente também nessa área. Por quê? Porque queiramos ou não, nós somos ainda animais, e animais que têm ainda muito de instinto guardado dentro de cada um de nós. Nós não nos libertamos disso, né? Mas é preciso que o controle sobre esta situação. Senão seríamos melhores do que nossos queridos animais que andam por aí, né? E como ela diz aqui, que o Goethe afirmava, né, que o prazer, essa questão, constitui uma verdadeira dádiva de Deus para todos quantos se identificam com a vida e se alegram com o esplendor e a beleza que ela revela. A vida, em consequência, retribui-o através do amor e da graça. E ela encerra dizendo aquilo, que o prazer nosso se encerra sobre vários aspectos: o orgânico, que é o físico, o emocional, o intelectual, o espiritual, sendo ora físico, material. E nos outros momentos de natureza abstrata, né, o desejo, o prazer pode ser absolutamente estético, uma questão estética, efêmero, de curta duração, ou pode mesmo ser duradouro. Mas deve ser registrado, e é sempre registrado em nossa psique, fica sempre registrado em nossa mente, né? Para quê? Para que a nossa experiência demonstre sempre possa expressar o significado da vida, da planificação da vida que nós levamos, né? E aqui ela diz: o prazer depende não raro de como seja considerado. Aquilo que é bom, genericamente, dá prazer. Tudo que é bom dá prazer, abrindo espaço aí, como eu disse, para o medo da perda, das faltas ou para situações em que pode gerar danos, auxiliando na queda do indivíduo em calabouços de aflição. Por isso que é aquela chamada fixação, né, que muitos de nós temos, que às vezes temos por determinadas situações, por determinadas coisas materiais e mesmo por pessoas, às vezes em que se perde, entra-se em chega-se à beira de um precipício. Então, sempre tomar o devido cuidado, né, com as ações, e como encarar, e sempre projetando o que pode ser conseguido no momento em que estamos dali para frente.
É Joana nos falando sobre nós, né? E vamos então cumprimentando os aniversariantes de hoje. Olha, temos de hoje, amanhã e de domingo, né? Temos vários. Hoje, olha aqui, a Cássia Alquiuse, o Aurélio Robles, nosso querido amigo, está sempre também conosco. Um grande abraço. Aqui de Americana, também participa do programa Sinal Verde toda quinta-feira. Deus abençoe, Aurélio. Também Maria Antônia Salles, o Sandro Machado, Heitor Silva, Lúcio Antônio R.D.O. Neves, Ederson Siqueira. Amanhã, Carlos Cavalo, Marcos Alencar, Lívio Vasconcelos, o Rony Lira Cunha, também está sempre conosco, né, Rony? Que Deus abençoe, um grande abraço para vocês, saúde, muita saúde. Também amanhã, a dona Délia Ruela, esposa do nosso querido amigo Ruela, de longo tempo. Mandamos então também, Célia e eu, mandamos um grande abraço para a dona Délia, que Deus abençoe muito e muito. E nós temos também agora aqui, para domingo, Regiane Rodrigues, Jussara Martins, Eliane Beatriz Arnoldo, Bruno Peixoto, Pedro Aquiles Daniel, Odinho, como está aqui colocado. Então, para todos vocês, aniversariantes desses dias, o nosso abraço, coração a coração, um grande abraço, que Deus abençoe a caminhada maravilhosa para vocês. Sementes do bem sempre, né? Porque a colheita vem, então que semeemos boas sementes. E é isso, amigos. Então, vamos partindo, né? Como nós falamos para o nosso encerramento, e como sempre falamos também, agradecendo a todos vocês. E vamos aqui abrir o nosso arquivo, o arquivo das preces. Nós vamos para o nosso encerramento, vamos ver nossa prece, mas, acima de tudo, também orar por aqueles que estão aqui conosco, né? E que pedem para que nós oremos, e a gente com muito carinho faz, e que vocês também aí já podem mentalizando todas aquelas pessoas que vocês desejam levar os nomes e as dificuldades, né, acima de tudo, até nosso Pai, pedindo então, né, o auxílio no fortalecimento, para que continuemos juntos aqui na nossa caminhada. Muito bem, vamos então aos nossos amigos e vocês já vão aí mentalizando, ok? Então aqui vamos também orar então pela Aureline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muso da Silva, Douglas Constância, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Rovanini Colucci, Jaime Fancioli, Lenice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirene Colucci, Zoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Williana Saldanha, Zulei Cabron, Claudinei Ramos, Elaine Torre Pieroni, Orlando Lameu, Everson, Adriano Senco, Rosa de Cres, Alexandre Camargo, Erenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Vaí Teixeira Ramos, Cecília de Paula, Igor Chute, Paulo Renato Ferreira, Luiz dos Santos, Maria Luísa Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim, Pieroni Betinho, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, também para Donizete Antônio Neves. Então, amigos, a nossa prece vai para todos esses, né, que nosso coração assim pede. Vamos então para nosso momento de prece, nesse início, vamos tranquilizar corpo e mente, pedindo as bênçãos de nosso Pai. Vamos lá então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Seu nome, amado Pai, nos louvando, agradecendo pela vida, e por isso estamos juntos, e juntos abrindo nosso coração a Vós, levando nossos sentimentos e nossa alegria por este momento.
E vos pedimos, Pai, pedimos sim suas bênçãos sobre todos nós, seus filhos, sobre esses aniversariantes desses dias, sobre os aniversariantes de todos, os aniversários de todos os seus filhos. Pais que recebem seus filhos que vêm ao mundo para a dificuldade do dia a dia, abençoa. Abençoa, Pai, nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco e agora no plano espiritual continuam sua jornada. Nosso amor, nossa alegria, por tempo que aqui passar. Abençoa nossos irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo sua jornada, retornando ao plano espiritual para continuarem a caminhada. Abençoa também, Pai, todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que mentalizamos, porque desejo continuar conosco na caminhada, pelo progresso moral, pelo progresso espiritual. Abençoa todos os seus filhos, nossas famílias. Abençoa porque temos compromissos enormes de outras encarnações e mesmo desta, para que possamos sim superar as dificuldades. Assim como abençoa todos os seus filhos no mundo, tantos com sofrimento, por ação danosa dos seus próprios irmãos, pela arrogância, pelo egoísmo, pela vaidade e por tantos sentimentos nada bons. E assim também, Pai, abençoa, fortalece o coração de todos os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, evitem essas guerras insanas, insensatas, que tanto prejuízo traz a todos. E abençoa nossos irmãos à procura do trabalho que dignifica. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. E tantas bênçãos pedidas, Pai. Pedimos ainda suas bênçãos para nossos jovens, crianças, adolescentes, esses que estão vindo ao mundo, com o futuro pela frente, mas que esse futuro seja também levado a progresso, a melhoria deste mundo, trazendo para esse mundo mais amor, respeito, caridade, prudência, muita indulgência, muito perdão, amado Pai, que possam crescer e fazer o mundo crescer e ainda auxiliar a todos na recuperação desse maravilhoso planeta que criastes para nós, mas que tanto prejudicamos. Por isso, Pai, levamos a vós esta prece, pedindo a vós suas bênçãos sobre todos os seus filhos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vós cárceres, vós os hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, vós hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. E vá, Pai, a todos aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, que tenham um guia e tenham o vosso perdão. Que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres infelizes criaturas que ali foram tangidas pela fome, pela miséria, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. Que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, Pai, para que evitem a guerra, cultivem a paz. E tende piedade dos órfãos, das viúvas e de todos que até este momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós, estejam com todos. Que assim seja, amado Pai. E humildemente vos pedimos, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja com todos. Conosco e com todos os seus filhos, dispersos por este mundo, pelo seu universo, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem. Traga suas bênçãos, a harmonia aos nossos corpos físicos,
ao nosso corpo espiritual, à nossa mente, para que harmonizados harmonizemos nossos lares, nosso trabalho e todos os ambientes que estivermos. Assim, Pai, abençoa todos os nossos anjos guardiães, os bons espíritos que a nós vêm e que nos trazem suas bênçãos, por nossos bons pensamentos, palavras e ações. Sim, também abençoa todos os nossos irmãos perdidos em sua caminhada neste mundo, para que retornem ao bom caminho, dá-lhes esperança, força e fé, meu Pai. Assim, nós nos agradecemos por tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus, sempre, sempre conosco, todos os instantes. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, agora e sempre. Como é bom podermos orar, né? Estarmos juntos com a graça de Deus, agradecendo pela vida, agradecendo por nossos momentos e pela continuidade aqui, todos juntos, né? Batalhando no dia a dia. Então, amigos, querendo agradecer, vamos agradecer aqui mais de vocês. Vamos lá. Olha aqui, vamos agradecendo Lúcio Antônio, agradecendo também a presença da Judélia Lima, Viviane Leal, né? Oramos, sim, pelo seu esposo, Antônio Danizete Neves, que está hospitalizado, né? E que os benfeitores, nossos médicos espirituais, estejam acompanhando e auxiliando nesse momento de dificuldade do Antônio, viu, Viviane? Também agradecemos ao Fernando Palucci, a Sandra Oliveira Vitor, Eni Xavier, né? Cacilda Cassiano, todos vocês que estiveram conosco, vocês que depois vão dar uma passadinha, né? Por aqui. Então, nosso abraço, muito agradecido, e vamos marcando o nosso novo encontro para segunda-feira, mesmo horário, claro, com a permissão, né, do nosso Pai, com as suas bênçãos sobre todos nós, nos concedendo a saúde necessária para a caminhada, para a jornada. E para todos vocês, queridos amigos, um lindo final de semana, uma maravilhosa noite de descanso, apesar de todo o calor, prejudica, né, tanto aqui, uma boa parte daqui do sul e sudeste do país, nosso soninho, nosso descanso, mas tudo passa. Então, desejando a vocês o melhor, beijão para vocês, meu e da Célia, esse abraço, coração a coração para vocês, e sim, acolhemos também os seus e desejamos que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, como é o desejo dele, que distribuamos essa paz onde quer que nós formos, agora e sempre. Linda noite, ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira, encontro marcado. Tchau.